essa é uma narrativa, irmãos, que por natureza, ela por ser muito conhecida, e todos nós usamos muito essa história de alguma forma ou outra, e quando formos falar de alguém que tem dúvida ou é incrédulo, nós usamos a figura de Tomé, não seja incrédulo como Tomé, coisas assim. Então, nós imaginamos que, por nós lermos esse texto e até utilizarmos ele nesse contexto mais abrangente, a gente até consegue entender o que é que está acontecendo aqui. Mas nos parece que João tem uma intenção muito clara em colocar essa narrativa, em descrever os dados, os fatos, como estão narrados aqui. Até porque, se você colocar o nome Tomé numa Bíblia em que você pode pesquisá-la, você vai buscar em João e vai ver que aparece em alguns lugares bem interessantes. João capítulo 11, João capítulo 14 e João capítulo 20. Textos cruciais da história da redenção. E Tomé está presente aqui nesses eventos. O que às vezes nos parece é que Tomé era um indivíduo que tinha dúvidas sobre o Senhor, e que essa dúvida iria ser resolvida simplesmente com a manifestação física do Senhor, e que ao mostrar a ele o que ele era, o que tinha acontecido, ele iria crer. Então, muitas pessoas começam a partir daí criar duas maneiras de salvação. Existem aqueles que só são salvos quando veem alguma coisa, ou aqueles que são salvos pela pregação. Então dizem, é por isso que é necessário ainda hoje milagres, porque esses só são salvos quando podem perceber milagres. E não nos parece isso que João está nos ensinando aqui. Porque Jesus vai, de maneira amorosa, vai repreendê-lo. E não me parece que esse é o fim da narrativa, até porque na conclusão da narrativa, veja, se você voltar comigo, me parece que a lógica é outra, veja, no verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E veja agora, ele está falando do registro daquilo que aconteceu. E ele diz, estes, porém, foram registrados para que creiais. Entenda, foram registrados para que creiais. Então, o modo em que o indivíduo crê no Evangelho não é porque ele crê no milagre ou porque alguém viu o milagre, mas ele crê na verdade da morte e ressurreição de Cristo, como está exposto na Escritura. Muitos não vão crer, não é por falta de evidência, é por incredulidade. Não pense, faltou evidência para alguém crer no Evangelho. Se tivesse mais evidências, as pessoas poderiam crer no Evangelho. Nós, quando falamos isso, nós nem imaginamos que na prática nós estamos ressoando uma linguagem que vem do inferno. Falaremos nisso um pouco mais tarde. Mas vamos ao texto de João, voltando ao capítulo 11 especificamente. Veja, a primeira vez em que nós podemos falar desse personagem, Tomé. Capítulo 11 do Evangelho de João. Você vai lembrar muito bem que aqui é a narrativa da ressurreição. Veja que uma interessante, o capítulo 20, Cristo ressurreto, e aqui é a ressurreição de Lázaro. Lembrando que a ressurreição de Lázaro tipifica a ressurreição de Cristo. Tipifica a nossa ressurreição, tipifica o novo nascimento. É aquilo que está exposto no texto sagrado. Então, por favor, na sequência, a partir do verso 8, acompanhe comigo, por favor. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse, claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Veja, e me alegro para que vocês possam crer. Aí veja o verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós
para morrermos com ele. Você percebe? A mente dele, o entendimento dele da ressurreição não passou. Ele não cria na ressurreição. A ponto dele não entender o que Cristo estava dizendo. Vamos lá ressuscitar. Ele nem pensou na ressurreição de Lázaro. Nós vamos com ele para morrer com ele. Ele vai morrer lá. Interessante porque, por mais que você perceba aqui incredulidade no coração de Tomé, ou Dídimo, que é interessante, a palavra Tomé é um termo hebraico, não é? E Dídimo é um termo grego, que eles são, na realidade, o mesmo conceito de como se fossem gêmeos. E há uma discussão, talvez ele fosse irmão gêmeo de alguém. E é interessante, talvez se discute por que ele andava, não com o irmão dele, andava com Mateus, né? Que Jesus vai colocar Tomé andando com Mateus. Mas o fato é que ele era gêmeo. Esse era o nome. Provavelmente quer dizer, ele deveria ser gêmeo de alguém. Por isso o nome dele era Dídimo ou mesmo Tomé. Agora, esse Tomé, ou Dídimo, como o texto descreve, ele tem uma dificuldade. Mas há aqui nele alguma operação do Evangelho. Perceba, vamos para lá morrer com ele. Ele estava disposto a morrer com Cristo. Havia alguma operação do Evangelho nele. O Senhor estava já operando no coração dele. E ele já estava compreendendo mais aquilo que ele ainda não compreendia. Mas ainda assim, no contexto da ressurreição de Lázaro, o que Jesus vai ensinar a eles é que o Senhor, ao ressuscitar dentre os mortos, os seus que estão com ele ressuscitarão também. Lázaro foi um tipo dessa grande obra. Tomé não creu. Parece que havia ainda incredulidade no seu coração. No capítulo 14, vamos lá, por favor, o capítulo 14 de João. E aqui é importante como essa narrativa ela se desenvolve, porque você vai... só um ponto importante, porque quando ele descreve no Evangelho de João, especificamente o 14, verso 5, veja o que diz o texto comigo, por favor. João 14, verso 5. Deixa eu ler do verso 1 em diante. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei. Você percebe como a linguagem é? Cristo vai morrer, ressuscitar e voltará. E sempre está envolto num conceito pleno da obra da redenção. Acompanhe comigo. Eu voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Você percebe que o que está posto no coração de Tomé é aquela incredulidade. Veja, eu preciso compreender, não por meio de Cristo, mas o que está por volta, por trás dele, pelo lado dele, por cima dele, por baixo dele, mas não ele. É interessante notar que no capítulo 11 de João, voltando lá na narrativa, você vai lembrar que ele diz a Marta, e lembre-se, os discípulos estavam com ele, e certamente Tomé ali, e quando ele diz a Marta, depois dele falar que Lázaro não iria morrer, ela disse, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar, que ele vai ressuscitar. Marta disse, eu sei que ele vai ressuscitar, mas no último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Você entende? O ponto é, como é que eu compreendo a doutrina da ressurreição? Em Cristo!
Eu não tenho como compreender. Não há evidência aqui, ali e acolá. Se não for ele, ele diz, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Agora, aqui na mesma forma, ele usa a mesma expressão. Eu sou o caminho, a verdade. E é nesse contexto, veja, no verso 5 do capítulo 14 de João, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como que eu sei o caminho a Jesus? Como respondeu para Marta, respondeu-lhe Jesus, eu sou. Você não tem conhecimento da realidade fora de mim. Não é evidência que vai te fazer crer em mim. Não é a tua habilidade, a tua inteligência que vai fazer você crer em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí o texto diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. É por isso que Jesus responde, o que é a sabedoria? Lá Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 1 vai dizer, Cristo se tornou da parte de Deus para nós, dentre as coisas que ele se tornou, diz lá, sabedoria. Você não tem como conhecer, você não tem como compreender as coisas de Deus à parte de Cristo. Você entende como a pergunta de Tomé não é diferente da indagação que ele vai fazer lá. Porque Tomé não está preocupado, irmãos, veja bem, em ver Jesus. É mais do que isso. Eu quero tocar. Não é ver. Eu quero meter o dedo na ferida dele. Eu quero pegar nele. Não é ver. É mais do que isso. Onde a incredulidade passa a se revelar. Não basta. E aí você vê aquele seu amigo na universidade que diz, esses seus argumentos não são capazes de convencer minha mente tão racional. Tomé, exatamente assim que eles pensam. Não são capazes de compreender, porque estão mortos. Não é porque são racionais demais, não é porque são inteligentes demais, e a gente cai nessa falácia de acreditar, é porque eles sabem muito, que eles não compreendem coisa tão simples. Não, porque estão mortos. Que evidência precisava mais Tomé ver? Ele andou com Cristo. Ele viu Lázaro sair do túmulo. O que mais ele tinha de ver? Ele ouviu o testemunho dos apóstolos. Nós vimos o Salvador. Ele disse, eu não me contento com isso. Eu não me contento com o que a palavra diz. Eu não me contento com o que a Escritura fala. Eu preciso ver. Não é só ver. Eu preciso tocar. Eu preciso tocar. Você essa noite aqui, que até se imagina tão sábio, e rejeita o Evangelho porque imagina assim, eu preciso ter mais provas. Tomé não era incrédulo por falta de evidências, não era por falta de evidência, não. É por incredulidade. Evidência tinha muita. Mas eu preciso tocar. Interessante nós pensarmos, e aí você vai notar aqui na narrativa do capítulo 20, voltemos lá para o nosso texto, por favor. Narrativa do capítulo 20, você vai perceber como que a narrativa começa.
não é? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, e aqui ele usa o termo hebraico e grego, não estavam com eles quando veio Jesus. É interessante, ele não estava com eles. Por que ele já estava ausente? Por que ele não estava junto deles? Não é porque ele simplesmente faltou a santa convocação por uma necessidade, porque a incredulidade do coração dele era real. Mesmo Deus trabalhando nele, ainda era necessário algo no seu coração. Por isso, irmãos, quando você falta no dia do Senhor, ao culto na casa de Deus, manhã e noite, e você tem uma justificativa num domingo, dizendo, eu não estava muito bem, e você começa a faltar e a usar muitos argumentos, pode ter certeza disso, o problema seu não é que você tem alguma real explicação para justificar a tua ausência, senão que o teu coração começa a se afastar de Deus. E você já não tem mais prazer nas coisas de Deus. E dia após dia, você vai se afastando do Senhor. E cada vez menos prazer nas coisas do Senhor. A ponto de João começar a narrativa dizendo, não estava com ele quando veio Jesus. Todos estavam, exceto ele. E aí você resgata o capítulo 11, 14, e você vê no coração de Tomé uma dúvida, a necessidade de uma evidência. Mas nós não podemos dizer que elas não eram sinceras. Eram sinceras. Eu não sei, Senhor, qual o caminho. Essa é uma pergunta sincera. E às vezes nós não queremos fazer. Porque nós sabemos de tudo. Esse é o momento que o Senhor começa a trabalhar conosco. Não só revela a minha dificuldade, mas revela a minha falta de conhecimento. Eu não sei, Senhor. É como Ezequiel, diante dos ossos secos, sequíssimos, como diz a narrativa, a profecia. Então Deus pergunta a Ezequiel, acaso esses ossos podem ressurgir ou levantar? Ezequiel disse, Senhor, Tu o sabes. Tu o sabes. Essa é a resposta honesta. Eu não sei, Senhor. Tu sabes. Mas Dídimo ou Tomé, como descrito no texto, ele veja as palavras do verso 25, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, veja, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, veja o que o Cristo ressurreto fará. Estavam outra vez ali reunidos, os seus discípulos e Tomé. Veja o detalhe do narrador. E Tomé. Ele era discípulo, mas agora está à parte. Os seus discípulos e Tomé. E Tomé estava com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus mais uma vez, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Mais uma vez ele proclama o fruto da sua obra, a paz. E ele chega de novo, mais uma vez, em outra santa assembleia, e proclama, paz seja convosco. O evangelho do Senhor. E logo disse a Tomé, veja, Jesus não fala nada com ele, diz,
E logo disse a Tomé. Ele entrou ali para falar com Tomé e servir de testemunho a todos e disse: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus combate o pecado dele. Abandona a tua incredulidade, Tomé. Seja crente. Confia nas minhas palavras. Confia na minha obra. Confia no testemunho dos apóstolos. Confia. Creia em mim. Abandona, Tomé, a tua incredulidade. Veja, e a grande maravilha disso aqui, irmãos. Tomé não tinha visto o Senhor, mas o Senhor não estava surdo às angústias do coração de Tomé. E sem Tomé abrir a boca, ele chega a ele e diz: Tomé, estende a tua mão e toca na minha mão. Pega no meu lado, Tomé. E Tomé, não, o texto não diz, estendendo a mão tocou, porque era um ato de incredulidade. O texto diz, ele se prostra e diz: Senhor meu e Deus meu. Não há ali um momento, ali ele crê no Senhor. Deus usa esse momento extraordinário para dizer a ele: eu sei a tua necessidade. Eu escutei a angústia do teu coração. Esse é o poder da pregação do Evangelho. Preste atenção, irmãos. A grande maravilha do ministério. Quantas vezes você escuta membros, ovelhas dizerem assim: pastor, parece que o senhor sabia da minha vida. Parece que o senhor sabia o que estava passando comigo. Parece que o senhor desnudou a minha alma. Isso é um sinal de que não fui o pastor que pregou. Foi o Cristo que chegou para Tomé e disse: estende a tua mão e fala a ele pessoalmente. Deixa a tua incredulidade. Seja crente, Tomé. Tomé não creu porque tocou. Ele creu porque Cristo falou com ele. A ponto do Senhor repreendê-lo na sequência. Veja. E é interessante que na narrativa Jesus vai dizer: Senhor meu, disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? E ali o Senhor fala a todos os discípulos: bem-aventurado os que não viram e creram. Esse é o foco. Você me viu e creu. Bem-aventurado. E veja, a bem-aventurança é os que creem no seu nome. Nós cremos na revelação de Deus. E ali Cristo se revela a Tomé de modo direto, fala com ele, e ele se curva diante do Senhor, não para provar que é necessário você ver para crer, mas para que aquele que ele fala possa se curvar diante dele quando ouve a sua voz. Jesus fala com ele pessoalmente. E o texto é interessante que não descreve, estendendo Tomé a mão, tocou no lado de Cristo. O texto não diz isso. Ao ouvir a voz do Senhor, ele se curva diante dele. Interessante que esse vai ser o link, e aqui é importante nós entendermos isso. A parte que antecede a fé de Tomé é a parte que emana de uma incredulidade que procede do inferno.
Eu queria que você voltasse comigo ao texto, por favor. No Evangelho de Lucas, por favor. Lucas, capítulo 16. Verso 18 em diante. Desculpa, 19 em diante, diz assim o texto. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpuras e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Por mais que você veja um morto ressuscitar, você nunca se convencerá por questões de evidências. Você pode ver um morto, mas isso não vai te salvar. Você pode ver o morto sair do sepulcro, isso não vai te salvar. Mas quando Cristo sai da morte, preste atenção, não é ver Cristo ressurreto que te salva, é crer no poder da obra, da morte e da ressurreição de Cristo. É isso que salva o pecador. Nós nunca vimos o Senhor, mas sabemos que Ele vive para sempre. Nós nunca tocamos no seu lado, mas sabemos que Ele vive para sempre. A tormenta da alma no inferno não produz o princípio claro da salvação. Lá do inferno ele diz: manda uma evidência que ele volte e fale com eles. Não precisa. Tem a lei e os profetas. O que mais eles precisam ouvir? João fecha esse argumento. Então, perceba, quando ele ouve a palavra de Cristo dizendo: você creu porque viu, mas bem-aventurados são aqueles que não creram e viram. Desculpe, que não viram e creram. Aí, na sequência, ele diz: Jesus fez muitos outros milagres, mas não estão todos registrados. Mas todos os que foram registrados é para que vocês creiam e, crendo, tenham vida eterna. É por isso
que no capítulo 20, no texto anterior da narrativa que nós acabamos de ver de João, exatamente por isso, ele sopra o Espírito sobre eles depois que ele aparece aos discípulos. Veja, no verso 19, você lembra da narrativa do verso 19 do capítulo 20 de João? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, Jesus aparece a eles de novo: Pai seja convosco. E então, no verso 20, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Veja, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Entende? Como falamos domingo passado, Jesus mostra a eles o lado e a mão. Perceba que o lado e a mão não é para que vocês entendam. Perceba, não é para que você diga, eu preciso ver para crer. É porque, como falamos, a obra da ressurreição é histórica. Nós não cremos em algo etéreo, algo que não é fato, não é histórico. Jesus de fato ressuscitou e as testemunhas são claras. É esse o propósito. Nós confiamos no testemunho de Deus, do Filho e do Espírito e dos apóstolos. Essa é a marca da nossa salvação. Nós cremos na sua palavra e o que ele diz é a verdade. Não preciso vê-lo. Eu preciso crer no Evangelho. E aí, no verso seguinte, verso 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E aí, agora, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; se lhes retiverdes, são retidos. E aí ele resume: preguem o Evangelho. O Evangelho é que perdoa e purifica o pecado do homem. Receba o Espírito. É por isso que nós não podemos pregar a palavra sem o Espírito de Deus. Porque senão apenas necessitaremos de evidências. Eu preciso provar para você que Cristo ressuscitou. Se nós pregarmos a palavra como ela é, o Espírito abrirá o entendimento do crente, daquele que é eleito, e fará com que ele creia no seu nome. Os homens vão continuar dizendo: eu preciso das evidências. João encerra o capítulo dizendo: estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Qual foi o resultado do que aconteceu com Tomé? Senhor meu e Deus meu, para que serve o que Cristo fez? Qual a obra, qual o fim da obra de Cristo? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora, nós abrimos a Escritura no Evangelho de João e pregamos o Evangelho de Cristo, sem precisar fazer demonstração de ressurreição. Vocês não precisam ver ninguém sair do túmulo. Vocês precisam crer que o teu Redentor ressuscitou dentre os mortos. E se você crer nele, você tem a vida eterna. É exatamente isso que você precisa hoje. Essa é a tua esperança. Porque se não for essa obra da redenção pelo poder do Espírito, eu lhes garanto uma coisa: não foi por falta de evidência que Tomé não acreditou. Foi porque ele era incrédulo. Deixa a tua incredulidade e seja crente. Confia na palavra do Senhor. Confia no que está revelado. Confia. Não é à toa, irmãos, que é uma das ações mais claras de Satanás na sociedade e no mundo acadêmico é tentar tirar a autoridade da palavra de Deus. Essa é a maior obra de Satanás nos nossos dias. Mas não é de hoje, não. Foi assim desde o Éden. Porque Deus disse: se você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. Ele disse: não é isso que Deus quer dizer. Deus não quer dizer isso.
que no fundo ele não quer o teu bem. Desde o princípio, Satanás tenta desacreditar na palavra de Deus. Qual o seu problema? Incredulidade. Ora, sem incredulidade, tem cura. Porque João disse no capítulo 16, que quando Cristo for, Ele enviará o seu Espírito Santo. E quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado. Ele diz do pecado porque não creem em mim. É Ele quem te livra da incredulidade. Não seja incrédulo, mas crente. Confia nele e na sua palavra. Entrega a tua alma a Ele, porque tudo o que Ele diz é verdade. Tenha a tua esperança nele. E seja fiel a Ele. Certamente, é somente isso que todo homem precisa. Mas ao mesmo tempo, que bênção, irmãos, nós podemos pensar como igreja do Senhor. O que é que nós temos? A palavra de Deus. A verdadeira vontade de Deus. Palavra que salva o homem, que redime o homem. Palavra que dá norte à nossa vida, que nos direciona, que nos ensina, que nos corrige, nos disciplina. Qual é exatamente o valor que nós damos à revelação de Deus? Qual o tempo que nós temos com a palavra de Deus? Quanto tempo passamos ouvindo o que Deus tem para nos dizer? Nós cremos verdadeiramente naquilo que é dito. Nós confiamos no Senhor. Para você essa noite, que continua incrédulo, e que usa o argumento da evidência, hoje você não é mais ignorante quanto a isso. Não é por falta de evidência. É porque você é incrédulo. A criação diz que há Deus. O mundo declara que há Deus. A palavra dele diz: você precisa deixar a tua incredulidade. Se você hoje ouvir a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Mas inclina o teu coração a Ele. Confia nele e certamente Ele te concederá vida e vida em abundância. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Te damos graças, Senhor, pela bênção de podermos refletir na glória da Tua obra e na preciosidade do poder do Teu Espírito que nos faz compreender a obra do Evangelho e nos arranca da incredulidade que atormenta a alma de todo aquele que não Te conhece. Tem misericórdia, Senhor, e salva aqueles que Te pertencem tão longe de Ti essa noite. E fortalece a Tua igreja para cada dia mais confiar na obra de Cristo revelada na Tua palavra e descansar exclusivamente no sacrifício de Cristo, tão somente. Porque Ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Bendito seja o nome dEle hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.